Oiê! Esse negócio continua caindo aqui. Eu cortei a minha franja esses dias, eu acho que eu deixei os negocinhos aqui. Enfim, se de repente eu tirar alguma coisa da minha cara, não se assustem. Mas tudo bem com vocês? Novamente estou eu aqui, Georgia Moreira. Só que hoje eu tô tentando fazer um vídeo um pouquinho diferente. Então, assim, também para avisar, tem algumas pessoas me perguntando como que você faz para ler, por que você gosta de ler, por que você lê. O que você tem na cabeça, Georgia? Né? E assim, mais futuramente eu vou falar sobre isso. Acho que eu vou gravar uma book talk com alguns motivos pelos quais eu acredito que toda pessoa deva se tornar um leitor assíduo de alguma forma. Mas antes disso, uma das coisas assim que eu penso, e eu até tenho conversado isso com algumas pessoas mais próximas, é que a gente tá vendo essas coisas, essas discussões em torno da educação e tudo mais, principalmente a educação superior, né? Porque é sempre educação superior. E assim, eu sou formada em uma faculdade pública, então eu sei que tem muita coisa que realmente precisa ser melhorada e não vou falar pra vocês que não, que tá tudo ok, que tá tudo jóia. Não é bem assim. Mas também uma coisa que eu falo muito para as pessoas é que a educação de base precisa de uma mudança radical. E aí entra governo, sai governo, a direita, a esquerda e ninguém mexe na base. Sendo que é na base que o negócio muda de figura. A minha mãe, ela vive, às vezes, vendo entrevistas, ou às vezes alguma pessoa fala alguma coisa pra ela, e ela tem aquele pensamento de tipo, nossa, mas tal pessoa é graduada, então tal pessoa tem razão do que ela tá falando e não sei o que. E aí, às vezes, ela vai e comenta comigo, fala assim, tal pessoa disse isso, mas tá certo, né, porque a pessoa estudou pra isso, não sei o que. E aí eu fico pensando, tipo, não é bem assim que acontece e tal. E aí a minha mãe fala, como assim? Como não? A pessoa tem diploma. Por que você tá falando que não é assim, que a pessoa não tá certa? Se a pessoa tem diploma, você não acha ela culta? E a real que eu acho, assim, pra falar pra vocês, eu não tô falando isso pra menosprezar ninguém, tô falando pra vocês terem tamanho, noção do tamanho do problema, é que, assim, é ótimo que o acesso à educação superior ele tenha melhorado muito no Brasil e isso é inegável. Mas, tá escuro? Precisa acender a luz? Espera um minutinho. Então, isso é ótimo. Eu mesma penei muito, estudei muito pra tentar fazer alguma coisa. Mudei de ideia várias vezes. Agora eu vou fazer outra faculdade. Tem muita coisa que foi melhorada. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa ela não tem uma base forte, ela não recebeu uma educação de qualidade no começo, se ela for para a faculdade e se formar, ela simplesmente vai ter um diploma. A base crítica, assim, de pensamento, de coisa, geralmente ela é mais desenvolvida na base. E isso eu falo assim, porque eu também, acho que eu já falei pra vocês, estudei em escola pública, estudei em escola particular, vi a diferença, agora inventei de ser professora, dou aula pra aluno de escola pública, pra aluno de escola particular, e eu vejo a diferença todos os dias de como uma base boa é necessária. Mas nem todo mundo tem, infelizmente, né? Porque, na minha opinião, isso sim deveria, né, é o mais necessário. Mas como as pessoas não têm, é preciso ler, sabe? Se você lê, você tenta meio que amenizar esse impacto.
E eu não vou falar mais sobre isso aqui, era só pra meio que compartilhar uma coisa que às vezes eu falo e as pessoas, nossa, mas então você concorda, você não. Não é nada disso, sabe? É só que, tipo, a gente precisa cuidar da nossa educação de base, gente. E olha, precisamos cuidar da nossa educação de base. E se você não teve uma educação de base legal, comece a ler, porque à medida que você for exposto a pensamentos diferentes e tal, você meio que começa a construir os seus próprios, por mais maluco que isso possa parecer, mas quem gosta de ler sabe que isso é verdade. Mas hoje, assim, totalmente fora disso e da Book Talk, que eu gravarei talvez amanhã sobre esse tema, e não tá funcionando aqui de afastar a cortina. Quem nunca derrubou a câmera no meio de uma gravação, não é mesmo? Então, né? Mas aqui, voltando. Hoje eu quero dar dicas de 2 livros divertidos para quem não está acostumado a ler e coisa e tal. As outras dicas enfim, depois eu faço na Book Talk, mas de temas mesmo, ou temas, é simplesmente isso. 2 livros divertidos que, se você não está acostumado a ler clássicos, a ler coisas, sabe, tipo, sei lá, Charles Dickens ou Dostoiévski e Machado, coisas assim relativas às 2 datas comemorativas que a gente tem agora em maio. Datas comemorativas eu estou falando assim meio que relacionado ao livro, à cultura e etc. Que eu me lembre, né? Se tiver mais alguma e eu não lembrar aí, desculpa. Porque eu sou péssima com datas. Datas são números. E eu gosto de palavras. Mas enfim. Então, Pra quem não sabe, no dia 1º de maio foi o dia do trabalho, certo? Mas além do Dia do Trabalho, também foi o Dia da Literatura Brasileira. Ou é Dia Nacional? Se é de literatura brasileira, é nacional, né, Georgia? Mas, enfim, teve esse dia aqui, em 1º de maio. E aí, eu não falei, inclusive, antes sobre ele, porque eu queria meio que pegar algum autor contemporâneo, sabe? Eu ainda não falei de livros nacionais aqui, não fiz nenhuma resenha ainda. Tenho planos de fazer, inclusive, pro mês que vem de junho, eu já meio que falei assim por cima com a Nina, talvez vocês conheçam a Nina, que é a Janaína do Nina e Suas Letras, que ela meio que tá querendo fazer uma leitura compartilhada de Memórias de um Sargento de Milícias, e eu olhei assim o vídeo dela falando, quero. Mas assim, eu leio livros nacionais, sei que a gente tem muita coisa boa, mas às vezes eu me sinto meio engessada nesse sentido de clássicos, essas coisas, sabe? E eu queria conhecer alguma coisa meio que mais recente, mais contemporânea, para falar nesse caso, que não assustasse tanto as pessoas. E assim, uma outra dica também, inclusive, talvez, quem sabe, futuramente eu fale sobre ele, mas eu gosto do Leminski, que não é contemporâneo, tipo agora, mas eu não sou uma pessoa tão da poesia, eu gosto mais de prosa, mas eu gosto do trabalho do Leminski, Paulo Leminski. Ele tem vários livros legais e várias coisas interessantes, e assim, tipo, século XX, mas é moderno, continua sendo atual o trabalho dele. Para quem tiver interesse, talvez futuramente eu fale alguma coisa dele aqui. Mas então, nessa vibe de que eu queria ler algum autor nacional, alguma coisa, não sabia o que era, o que fazer e blá blá blá. Teve um dia que eu estava voltando do trabalho, acho que eu tinha feito o SOS, que é tipo plantão, assim, né? Eu dou aulas de inglês para algumas turmas, para 3 turmas,
E fora isso, eu fico lá respondendo dúvidas e ajudando pessoas a estudarem o inglês também. E eu tava fazendo isso nesse dia, aí eu fui voltar pra casa, estava saindo pra voltar e entrei nas Americanas que estavam abertas e eu fiquei tipo, caramba, porque isso era noite. Eu, nossa, essa hora tá aberto. Para Dia das Mães, né, meninas? E assim, aí eu entrei lá e eu sempre dou uma olhada naquela parte dos livros. E eu achei este livro aqui, que foi o último que eu comprei, inclusive. Ó, A Graça da Coisa. Não sei se eu tô mostrando direito. Da Marta Medeiros. E eu fiquei assim, nossa. Mas será que é bom? Será que não é bom? O que eu faço? Eu continuo lendo ele, viu? Não é uma resenha, porque eu continuo lendo ele. E eu tô lendo, assim, doses homeopáticas. É tipo o livro que eu tô carregando na bolsa e quando eu tô, assim, parada entre um intervalo, esperando algum aluno, esperando alguma coisa, eu tiro ele da bolsa e começo a ler. Ou estudar espanhol. Mas, enfim. E eu tô gostando bastante. Eu gosto muito de crônicas. Tanto que quando eu tinha 16 anos e queria ser jornalista, eu pensava em ser correspondente, em ser cronista e etc. E né, o meu blog é As Crônicas de Georgia por um motivo. Quero um dia, sei lá, escrever um livro de crônicas, tenho várias ideias, gostaria de escrever para algum lugar, mas enfim. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção na hora que eu virei aqui e eu vi um trecho de uma crônica. E aí eu já fiquei assim, ai, crônica. E essa autora, a Marta Medeiros, pra quem não conhece, ela é gaúcha e inclusive foi ela que escreveu Divã, aquele que virou filme lá com a Lília Cabral, que eu não sei se é Lília ou Lilian, mas com aquela atora, com aquela atriz global e fez sucesso, etc. E foi meio que o que estourou ela no Brasil, que antes ela era mais conhecida lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, sobre o Divã, não é a minha coisa favorita dela, por mais que eu não seja grande conhecedora da obra da Marta, porque esse é o primeiro livro que eu leio de fato. Eu só tinha visto uma entrevista com ela, que eu achei muito interessante, no Roda Viva, que eu não lembro se foi 2015, 14, 16. Mas aí fiquei de procurar e esqueci, e aí quando eu vi esse livro eu achei que era ela e fui procurar e realmente era ela e eu voltei e comprei. E acho que foi tipo 15 reais, sei lá. E assim, é muito gostoso. Crônica é um negócio que fala comigo, sabe? Ela escreve muito bem, faz umas referências muito boas. Falou do Hemingway, falou do Mia Couto, que é outro ator que eu também pretendo ler e talvez mais pra frente eu fale alguma coisa dele. Inclusive ele entrou também na lista da FUVEST, se eu não me engano. Acho que desse ano, pros próximos anos, que é ele, não é ela, é ele, Mia Couto, um moçambicano. E, enfim, ela, sabe, ela faz muitos links legais e eu dou várias risadas, às vezes, quando eu tô lendo ali parada e, tipo... Ai, gente, é que vocês não me conhecem, mas eu fico dando risada com o livro e as pessoas olham pra minha cara, tipo, o que essa menina tá fazendo? Mó louca. Leiam que vocês saberão. Fica aí a dica, A Graça da Coisa, de Marta Medeiros. É bem gostosinho de ler. A outra dica, que não é nacional e também referente a outra data que eu me recordo do mês de maio, é que eu estou planejando este vídeo para segunda, dia 20. É 20? Eu não lembro agora o dia, mas para segunda. E assim, também perto tem o dia do Orgulho Nerd, acho que é dia 25, 26. É no final de maio. Mas tem o dia do Orgulho Nerd, também conhecido como Dia da Toalha. Por que Dia da Toalha?
por causa dessa coisinha bonita aqui, ó, que eu tenho em mãos, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a minha segunda dica. E assim, futuramente eu acho que eu vou gravar algum vídeo falando especificamente sobre o guia, sobre a série, sobre este universo que é muito engraçado do Douglas Adams, que é um inglês. E assim, este livro, ele era originalmente um programa de rádio da BBC, mas aí depois ele acabou virando livro e aí tem toda a sequência, porque esse é só o primeiro volume, mas aqui tem a coleção, ó. O segundo, que é o Restaurante no Fim do Universo. O terceiro, A Vida, o Universo e Tudo Mais. O quarto, Até Mais e Obrigado pelos Peixes. E o quinto é Praticamente Inofensiva. E assim, eu dou muita risada de verdade. É ficção científica, é satírico, é inteligente e ao mesmo tempo é tipo humor, é tudo misturado. Eu vou ler aqui atrás pra vocês, ó. Dessa edição diz: 30 anos celebrando a genialidade cômica de Douglas Adams. Considerado um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica, O Guia do Mochileiro das Galáxias vem encantando gerações de leitores ao redor do mundo com seu humor afiado. Este é o primeiro título da famosa série escrita por Douglas Adams, que conta as aventuras espaciais do inglês Arthur Dent e de seu amigo Ford Prefect. A dupla escapa da destruição da Terra pegando carona numa nave alienígena, graças aos conhecimentos de Prefect, um ET que vivia disfarçado de ator desempregado enquanto fazia pesquisa de campo para a nova edição do Guia do Mochileiro das Galáxias, o melhor guia de viagens interplanetárias. Mestre da sátira, Douglas Adams cria personagens inesquecíveis e situações mirabolantes para debochar da burocracia, dos políticos, da alta cultura e de diversas instituições atuais. Seu livro, que trata em última instância da busca do sentido da vida, não só diverte, como também faz pensar. E realmente, assim, essa acho que é a maior chave do Guia do Mochileiro das Galáxias, é que você ri e pensa ao mesmo tempo. E quando um livro consegue fazer isso comigo, que é me divertir e ao mesmo tempo me deixar cabreira, eu acho que eu gosto mais até dos livros que tem a ver com história, que vocês sabem que eu amo. E eu não terminei de ler a série ainda, por isso não estou falando mais profundamente, porque este livro também faz parte dos livros que eu gosto de carregar e levar no ônibus e tudo mais, mas como hoje eu trabalho perto de casa e não gasto tanto tempo assim na condução, eu não fico rindo tanto na frente das pessoas como antes eu fazia. Saudades. Mas, enfim, é muito bom, é muito legal. O Douglas Adams, ele era ateu, tá? Então tem muitas coisas que, como cristã, eu sei que a minha visão discorda dele, mas mesmo assim também tem outras coisas que ele fala que eu concordo. Não sobre, né, esses sentidos assim, mas quando ele fala de política, quando ele fala de outras coisas, que eu fico assim, cara, realmente. E é muito engraçado, é muito divertido. A outra dica não é de livro, mas também tem a ver com Douglas Adams. É uma série que tem na Netflix e eu também me divertia muito, rindo muito. E essa série ela foi baseada nos livros dele. Só que esses livros, ao contrário do Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem toda a série lá completa, etc., ele meio que morreu antes de terminar de escrever os livros que baseavam a série. E por este motivo eu não quis ler os livros e falei assim, vou ficar apenas com a série mesmo, que é Dirk Gently's Holistic Detective Agency, que foi uma série produzida pela BBC America, se eu não me engano, e em parceria com a Netflix, ou foi distribuída pela Netflix, e só tem 2 temporadas. Tem o Elijah Wood, sim, vocês sabem, ele mesmo, Senhor dos Anéis. E assim,
É bem engraçada, também conta a história do Dirk Gently, que é um cara que ele é detetive holístico. E assim, como... Ah, eu não vou dar spoiler, mas assim, ele é detetive holístico e tal, então ele acredita que o universo e as coisas o levam para os casos que querem ser resolvidos e que tudo tem a conexão e aquelas coisas meio assim, sabe? E ele também tem uma oponente que é uma vilã holística que também acredita que, tipo, ela simplesmente tem que matá-lo porque este é o desejo do universo, da sua missão de vida e tudo mais. E como todas as coisas que o Douglas Adams escreve ou faz, neste meio tempo, meio que os personagens passam a, sabe, vai tendo uma cadeia de eventos que eles ficam assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Porque os livros dele são satíricos e ele gosta de fazer isso com as nossas cabeças, então fica aquela coisa de caramba, é isso mesmo? A vida toda eu acreditei numa mentira e como assim? E o que que acontece? Mas é muito engraçado, é muito divertido. Também eu dava muitas risadas. Eu comecei a assistir, porque acho que a série foi de 2016 a 2017 ou alguma coisa assim. E eu tinha, acho que a Netflix lançou em 2017 e eu tinha acabado de entrar no emprego. E foi quando a gente podia baixar, né? Assim que a gente começou a poder baixar episódios para assistir offline. E aí, como eu ainda não conhecia ninguém, não conversava com as pessoas e talvez vocês me vejam solta assim nos vídeos, mas nem sempre eu sou solta assim, né? Tem uns processos aí e tudo mais. Então, no começo do meu emprego anterior, quando eu não conversava direito com as pessoas e ainda não tinha aquela intimidade, eu almoçava sozinha, dando risada com o Dirk Gently e era muito divertido. E são essas as dicas que eu tenho para vocês hoje. Semana que vem eu volto com resenha mesmo, para falar sobre Jane Austen. E é isso. Até mais e obrigada pelos peixes. Só se forem salmão. Obrigada.